Tá? O voto é o nosso direito, talvez assim, que as pessoas mais associem à democracia. Na verdade, a gente pode até pensar que ele é insuficiente no sentido de que eu vou lá, deposito meu voto e não tem um mecanismo de cobrança que seja eficiente, a não ser a própria opinião pública. Mas a gente sabe que a opinião pública, muitas vezes, ela pode sofrer interferências. Mas, mesmo assim, é ainda o que está diretamente ao nosso alcance, né? Então, o voto obrigatório no Brasil, existe um debate sobre libera ou não libera o voto. Isso é uma questão de uma sociedade que faz um debate, estabelece uma mudança no contrato, se a gente quiser ou não, mas creio que esse debate tenha que ser com ampla participação, não restrito a parlamentares. Tá? Mas, enfim, aí cada um sabe de si, o que acredita ou não. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em ter que levantar de manhã para votar. Não vejo muito problema. Acho até interessante. Confesso que esse ano ficou um pouco meio que... Mas, mesmo assim, por mais que eu tenho um colega, professor, foi meu chefe durante um tempo e meu coordenador, e ele dizia para nós assim, ó, 2 erros não fazem um acerto. Sempre. Então, se eu vejo uma situação errada, eu não vou agir errado porque agiram errado aqui. Eu faço o que eu acredito. Se eu acredito que eu tenho que votar e que a sociedade tem que votar, eu vou lá votar. Senão é moral de cueca. Eu falo para ela fazer, mas eu não faço. Então, por isso que eu disse, esse assunto dentro de sala de aula, ele é um assunto que ele tem maior eficácia quando a gente internaliza o debate. Quando a gente faz o debate com a gente mesmo e a gente elabora as nossas conclusões e a nossa visão de mundo. E a partir dali, eu vou usar o meu trabalho como um espaço de militância, como um espaço de realmente eu quero fazer uma sociedade diferente, porque se eu escolhesse ser professor pelo salário, ninguém teria feito. Não é uma escolha que a gente faz pelo ganho econômico. Qual é o motivo das escolhas que a gente fez, o motivo pelo qual a gente escolheu essa profissão, eu não sei, cada um sabe. Mas não é pelo econômico. Ninguém pensou, não, por aqui eu vou ganhar dinheiro. Então, se não é isso, a gente todos os dias levanta da cama e pensa, por que eu estou fazendo isso? E vai lá e faz. E faz aquilo que tu acredita. Bom, para o cargo político, para os cargos políticos, vai falar que tem que ser brasileiro, alfabetizado, filiação partidária, ter pleno exercício dos direitos políticos. E alguns pontos em forma de questões que eu acho interessante. Que hora que eu tenho que liberar eles? Tá, ótimo. Então, olha só, primeira coisa, eu acho que trabalhar a Constituição também envolve desenvolver a capacidade de crítica. A crítica não só sobre o documento, mas sobre, principalmente, o exercício da Constituição. Porque o que a gente tem observado? Eu não sou advogado, não creio que tenhamos algum aqui presente. Não é nesse sentido da gente debater o texto da lei, e também eu não conheço o texto da lei de uma forma profunda como uma pessoa do direito. Só que qual é o instrumento? A gente tem que fazer a crítica no sentido de repensar o documento e de também fazer a crítica sobre a forma como esse documento é aplicado, como essas leis são aplicadas. Então, eu trouxe para nós algumas questões retóricas que podem ser trabalhadas com as crianças dentro de sala de aula sobre o que está na Constituição. Por exemplo, você acha que a lei é mesmo igual para todos? Na Constituição diz que sim. Mas eu acho interessante que a gente debata com os nossos alunos a aplicação da lei. A aplicação seletiva, seja ela por interesses políticos, econômicos, por questões de raça, por questão de gênero, por uma série de discussões que a gente tem que fazer com que esse aluno questione se aquilo que está escrito, por exemplo, ali, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, por exemplo, se eu trago essa informação para o aluno e não critico, ele vai entrar, talvez,
numa percepção de que isso é um fato e que está certo. E aí, quando tiver, de repente, algum discurso das mulheres por igualdade, ele vai dizer, mas isso é mimimi, que é bem fala de rede social. Ah, isso é um mimimi. Mas não, aí eu confronto. Eu trago dados para mostrar que o salário das mulheres é menor que o salário dos homens, que o desemprego entre as mulheres é maior que o desemprego entre os homens. Aí eu começo a trazer uma série de situações para mostrar que o texto não está sendo exercido, embora esteja lá. Embora oficialmente nós tenhamos, digamos, igualdade de gênero entre homens e mulheres, de fato nós não temos. É nesse sentido que eu coloquei para vocês aquela ideia de que a Constituição ela tem que ser vista como o norte, para onde a nossa sociedade disse que quer caminhar. E buscar isso é uma construção diária. Infelizmente, as meninas presentes, eu digo que a gente avançou muito, mas eu não sei se nós vamos ver esse mundo ideal que as mulheres imaginam para si nesta vida. Talvez as nossas gerações aqui não, mas a gente sabe que tem uma geração vindo e que outras virão e que a gente tem que lutar para essas porque outras lutaram para a gente. A história vai trazendo, digamos, num efeito que não é tão rápido quanto a gente gostaria. O tempo de uma vida humana não é nada para um tempo histórico, a gente sabe, mas é a semente plantada. Bom, outra questão, liberdade de expressão, que eu acho que é um tema que a gente tem que discutir pela Constituição e principalmente em tempos de rede social. Você gosta de se expressar, de dar sua opinião livremente? Observa, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Tá? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É livre. Inclusive, dentro de sala de aula, nós também somos livres porque nós estamos exercendo, nós estamos exercendo o direito à livre expressão da atividade intelectual. Mesmo porque nós estudamos para falar o que a gente fala. Então, quando as pessoas dizem, ah, sua opinião, não é uma opinião, é uma análise. Opinião é se o meu cabelo ficou bem cortado assim. Isso é uma opinião. Ah, tá bonito? Tá bonito. Não, não tá. Isso é opinião, porque eu não preciso me explicar por que eu gostei da blusa dela e da dela não. Não preciso me explicar. Só não gostei, não gostei. Isso é opinião. A análise é quando você pega uma situação sobre a sociedade e com propriedade você vai expor a sua forma de entender aquilo ali. E esse momento é um momento pedagógico. É um momento em que a gente está exercendo a função que a sociedade espera da gente. A função de criticar, a função de construir uma pessoa que não seja um robozinho. Que ela saiba pensar por ela própria. Porque o grande objetivo do professor, pelo menos o meu é que o aluno não precise de mim. Eu tento fazer com que eles, lá num determinado momento, eles passem a não precisar de mim, porque eu não estou em todos os momentos com ele na vida. Então, eu não estou, quando ele enxergar uma manifestação ou uma situação social estranha, eu não vou estar do lado dele para dizer, olha só, querido, isso que está acontecendo é assim, assim, assim. Não, eu vou entregar para ele ferramentas e ele, com o que eu entregar para ele, com o que ele vê de outros professores e de outras influências, ele vai criar o próprio ferramental de análise e ele vai aplicar aquilo e vai voar sozinho, mesmo porque ele vai virar adulto. E eu preciso que ele seja um jovem e um adulto pacífico, tá? Libertário, justo, para que ele possa, toda essa incoerência que a gente vê na sociedade, para que eu possa ver nele um vetor de mudança. Porque senão a gente pode jogar o diploma fora e atender no balcão. Nada contra atender em balcão, mas só que a questão é a seguinte, a gente pode trabalhar então com qualquer coisa, se for pelo dinheiro. Porque o nosso salário é equivalente a salários mais baixos. Então a gente pode fazer qualquer outra coisa sem precisar se comprometer em formar pessoas. Então, nesse sentido, também ensinar ao nosso aluno que a opinião, ou a análise alheia deve ser respeitada quando ela não fira
não venha ferir aquelas questões que eu coloquei para vocês, de raça, de gênero, de religião, de orientação sexual. Não. Inclusive, eu coloco nos planos de ensino, quando eu coloco lá na parte de debates, eu coloco respeito às normas democráticas nos debates. E aí o aluno pergunta, o que é isso, professor? No início do ano. E eu explico para ele, olha só, nós vamos debater uma série de coisas, eu dou história, então vocês sabem que tudo gira em aula de história. Alguém aqui é professor de história? Sou o único. Enfim, eu dou história, mas vocês sabem. E outra, nas matérias de todo mundo acontece. Às vezes tu está num assunto, puxa, professor, eu vi na TV que não sei, aí o assunto vai. Né? E aí entra em uma série de questões que envolvem muitas vezes ética. Aula de biologia, de ciências, sempre vai surgir um aborto para ser discutido, uma questão de liberação de drogas ou não, uma questão de doenças, alcoolismo, sistema de saúde público, enfim, sempre vai surgir. E nesse sentido, a gente ensina os nossos alunos a debater. E como se ensina a debater? Primeiro, fazendo o acordo democrático dentro de sala de aula, estabelecendo tempo para as falas, enfim, se organizando da melhor forma possível, da forma como vocês acham que deve se organizar. Outra questão aqui para a gente entender também, questão da liberdade de pensamento, liberdade de escolha. A nossa sociedade e as sociedades que se constituíram liberais, aquelas que eu coloquei lá no início do século XVIII, elas arrogam para si a questão, a grande propaganda das sociedades que se construíram, lá liberais no século XVIII, é a questão da liberdade de pensamento, da liberdade de religião, da liberdade econômica, da liberdade de ter propriedade, uma série de coisas. Então, vamos ver o que se fala sobre isso. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Aí, por exemplo, eu vou perceber com o meu aluno que talvez a religião africana que ele pratica na família dele já, que a família dele pratica há 50, 100 anos, ele está sofrendo algum tipo de represália por isso. Ou ele viu o coleguinha, ou ele se converteu num fundamentalista religioso que não consegue aceitar o fato de que existam outras religiões que não é a dele. E isso está crescendo com muita força no Brasil, essa intolerância religiosa. Eu acho que, particularmente, o recado é de todas as religiões. Seja uma pessoa decente, boa, legal com os outros. Ponto, acabou. Esse, pelo menos, é o que eu tiro para mim. Tipo assim, seja legal, seja um cara legal. E eu não vou falar outras expressões, porque eu estou sendo gravado. Isso vai depois. Então, mas seja uma pessoa legal. Não seja uma série de coisas. Tá? Só seja legal. Esse é o recado. E o que acontece? A gente observa que o debate religioso está ficando muito acalorado. E a gente tem que lembrar isso aqui, o nosso Estado é laico. O nosso Estado não acredita em uma religião ou em outra. O nosso Estado nos dá liberdade de expressão, livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso significa que se eu quiser abrir um terreiro de umbanda na minha casa, eu posso. Se eu quiser abrir um centro espírita na minha casa, eu posso. Se eu quiser abrir uma igreja cristã, eu posso. E eu não tenho nada contra o fato dela fazer outra coisa. Claro, religião é uma coisa muito pessoal. Cada um escolhe, tem gente que prefere não escolher. E também está livre não escolher nenhuma. Então eu não posso entrar numa escola pública, por exemplo, foi compartilhado esses tempos uma escola, não aqui de Santa Catarina, pública, porque uma escola religiosa é diferente. Eu vou matricular o meu filho num colégio católico, eu sei, eu tenho clareza, e aí eu tenho que usar do meu bom senso, de que vai ter as festividades católicas naquele colégio. E eu tenho clareza também que de vez em quando vai entrar um padre ali e vai rezar a missa para as crianças. E eu tenho que ensinar meu filho a respeitar, se ele não for católico, tem que dizer, não, querido, você tem que ficar ali quietinho, respeitar, se portar da maneira como eles querem, porque você está num ambiente que não é seu, mas tudo bem.
seja democrático e haja da forma como tem que agir, porque é um colégio católico. Agora, dentro de uma escola pública não é possível. E as crianças gravaram, para vocês verem como a gente não lida com idiota. Essa geração de hoje não é nem um pouco idiota. As crianças gravaram a coordenadora impedindo os alunos de apresentar religião de matriz africana num seminário de religiões que a escola estava promovendo. E ela dizia, isso não é de Deus, isso não é da minha religião. Tudo bem, não é da dela. Mas ela é a pessoa, ela não é a instituição. A instituição é uma coisa. E a gente tem que sempre tomar esse cuidado em sala de aula, porque o que acontece? Como pessoas, a gente faz o que a gente quiser. Como instituição, a gente vai agir de acordo com as regras da instituição. E se a escola é pública e é democrática, a gente tem que exercitar isso. Não me interessa se lá no meu interior eu não gosto de religião A ou B, mas eu vou respeitar porque a instituição é plural nesse sentido. Então, eu posso trazer isso para as crianças quando tiver esse debate. Eu acho que a Constituição, claro, ninguém vai aprender tudo sobre ela, nem decorar nada. Ela está na internet, ela está para download, ela está para consulta, e é só colocar no Google, Liberdade Religiosa, Constituição Federal, vai vir o artigo, mostra ali para eles, faz esse trabalho para que a gente possa incentivar a construção da cidadania e da democracia. Bom, caso aqui, ó, racismo. A lei punirá qualquer discriminação dos direitos e liberdades fundamentais. Racismo é crime. Quem lembra desse episódio aqui, com a atriz Thaís Araújo? Que ela postou a foto, e aí, ó, o comentário mais curtido, observa, na hora que foi printada a tela, obviamente, porque ela printou a tela e ela moveu um processo, correta? E, enfim, aqui, ó, comentário mais curto. O que me assusta não são os comentários, é o número de curtidas que esse comentário tem, sempre. E quando eu quero, claro, é o meu trabalho ficar entendendo e tentar entender essas coisas, mas eu confesso que a ignorância é uma bênção. Porque o que acontece quando eu vejo uma notícia muito polêmica, nos principais veículos, nos principais jornais, na internet, o Globo, Folha de São Paulo, Revista Exame, Revista Veja, Isto É, eu sempre olho os comentários, porque saber que esses veículos são tendenciosos, isso é querer reinventar a roda, isso já se sabe há muito tempo. Agora, eu entro para ver o que as pessoas estão comentando sobre aquilo ali. Por isso que eu comecei a fala dizendo das análises rasas, superficiais, porque isso aqui é pai de família, mãe de família. Isso é uma pessoa que talvez esteja sentada aqui, ali fora. Ou seja, não é uma pessoa estranha. Essa pessoa que nem, por exemplo, quando Donald Trump ganhou com um discurso, sempre teve um discurso racista, classista, excluindo outras etnias, e ganhou. E aí eu via no Facebook as pessoas, ai, o Donald Trump ganhou como assim? Quase que eu disse, com teu voto. Porque no meu Facebook tem 2.000 pessoas, de ex-alunos, dá vontade de dizer, ganhou, para algumas pessoas dá vontade de dizer, ganhou porque tu votaria nele, se tu estivesse lá. Entendeu? As pessoas ficam espantadas com o conservadorismo, mas daí tu entra na internet, tu vê isso, entrou na Globo pelas cotas. Atacando o sistema de cotas, sem fazer um debate decente sobre ele, atacando a moça, mesmo porque a moça é uma atriz, é bonita, já provou, já é uma moça que está há muito tempo trabalhando, então ela já provou competência, enfim, uma série de coisas, mas o comentário mais, pode ser mais clara? Aí, nesse momento, a gente começa a pensar que tem que perder a fé na humanidade. Aí tu fica pensando, não, olha, explode, demole tudo e constrói estacionamento, porque não tem mais jeito, sabe? Mas aí o que acontece? Reforça aquela ideia, aquela coisa que nos motiva todos os dias para ir para a sala de aula, para sair chutando isso. Esse discurso tem que ser chutado. A gente tem que fazer com que esse discurso não aconteça dentro de sala de aula, ensinar o pequeno. Por quê? Porque essa criança, ela vai escutar de tudo. Ela vai escutar de família, daquele tio racista que ela tem dentro da família dela, daquele tio machista, homofóbico. Essa criança vai receber uma série de informações. A nossa tem que se sobressair. Ou a de alguém que tem uma cabeça no lugar, tem que se sobressair. Porque se ela começar a escutar de gente que ela admira
um discurso racista, a probabilidade dela se tornar racista é enorme.